Deu ruim aí para o senhor Nicolas Ferreira. O Nicolas está para perder os direitos políticos dele, o que não quer dizer que ele ainda seja cassado. No Brasil tem uma coisa que às vezes o político é tornado inelegível e depois ele é cassado, às vezes nem é. O Michel Temer foi tornado inelegível e continuou presidente depois de uma decisão que o tornou inelegível, para você ver como são as coisas. Porém, o caso do Nicolas Ferreira envolve também pedidos de cassação e as coisas estão avançando rapidamente, viu? O Nicolas Ferreira, essa semana, foi denunciado por um deputado do PSOL na PGR por homofobia. Ele foi num podcast. Tem uma coisa que esses bolsominions estão fazendo que é ir em podcasts. E aí, olha, tá um prato cheio para os governistas fazerem aí denúncias contra eles na PGR, na Procuradoria-Geral da República, porque eles cometem crimes um atrás do outro nesses podcasts que eles vão. Eles mostram homofobia, transfobia, eles falam ali preconceito contra uma coisa, eles cometem inúmeros crimes, acabam confessando coisas. Enfim, imagina você deixa ali um fascista numa conversa de 3 horas ali à vontade, vai falar um monte de abobrinha. Pois bem, o Nicolas Ferreira não é diferente. Ele foi num podcast e ele teve falas homofóbicas. E aí, caiu numa armadilha, o Nicolas. Caiu numa armadilha. Como assim, Thiago? Vou te explicar. Uma das falas homofóbicas do Nicolas Ferreira foi divulgada faz 5 dias nas redes sociais. E deu ali vazão, deu ali motivo para primeiro dos pedidos ali de cassação desse deputado do PSOL. Essa é a fala do Nicolas Ferreira que eu vou te mostrar. Com vocês, Nicolas Ferreira cometendo crimes. Você ter ali o relacionamento homossexual, você deixar isso ser levado por aquele desejo ali, faz com que você se afaste da vontade de Deus. Assim como bebida, assim como a mentira, assim como a gula, assim como a fofoca, assim como tudo que a Bíblia condena. Então, eu acho que a maneira de abordar isso tem que ser uma maneira mais clara, sabe, mais transparente, sem fazer com que, sabe, a pessoa é muito sensível e não pode falar a verdade para ela. Eu aprendi de que o Senhor ele veio com a graça e com a verdade. Então ele primeiro vem com a graça e depois com a verdade. Mas ele nunca deixou de vir com a verdade. Ele não só ficou na graça. Ele também trouxe a verdade. A verdade ela confronta. Mas tem maneiras de você falar isso com a pessoa também. Você não vai chegar para a pessoa e falar: se você é homossexual, você vai para o inferno. Não. Tem maneiras de falar: olha, o teu pecado te afasta. O plano perfeito do Senhor é esse, sabe? Ele morreu por você, ele ressuscitou. Olha só o que ele fez para você estar aqui hoje. Sabe, Deus quer cuidar de você. Isso que está acontecendo com você é uma ilusão, uma mentira, sabe? Você está sendo usado pelo diabo e tal, etc. Beleza, é uma maneira de você abordar a pessoa. O que não pode acontecer é você ser omisso quanto a isso e você não levar a verdade. E nós precisamos levar a verdade enquanto a... Ou seja, ele quer impor o pensamento religioso preconceituoso dele a todo mundo. Não importa se você acredita aí na mesma religião que ele, você é obrigado a seguir ali o que ele está dizendo, porque ele lê a mente de Deus e, segundo ele, Deus pensa assim, da maneira como ele. Aí alguns vão falar: não, Thiago, é porque está na Bíblia. Pô, se eu mostrar aqui, também está na Bíblia que você não pode usar roupas de mais de um tipo de tecido. Por exemplo, eu vou para o inferno. Também está na Bíblia que você não pode fazer a barba, não pode cortar o cabelo, vou para o inferno. O Nicolas vai para o inferno com essa barba dele aí feita, vai para o inferno, já tá. Tem um lugarzinho do lado do diabo para o Nicolas Ferreira. Então você vê que se for levar aí ao cabo tudo que está na Bíblia, vai ficar muito ruim para a grande maioria dos bolsominions, para a imensa maioria deles. Aí você vê, peraí. Então não, aí eles querem impor ali o pensamento, ele pega a Bíblia, pega só os trechos que ele quer, né? Pega com uma pinça, isso aqui, esquece. Mas esses aqui, ó, não pode ser gay. E aí ele quer impor em todo mundo, e ainda fala, não pode ser omisso. E ainda diz ali em rede nacional que quem é LGBT está sendo usado pelo diabo. Pois bem, eis que o pastor Henrique Beira, que é deputado do PSOL, entrou na justiça contra o Nicolas Ferreira, fez uma denúncia à PGR e eu vou te falar, o PGR hoje não é mais o Augusto Aras, a vice-procuradora-geral da República não é mais a Lindora Araújo, não temos mais criminosos na cúpula do Ministério Público Federal, hoje não. Hoje é a Eliseta Ramos, que vai para cima do Nicolas. E a vice-procuradora é a Ana Borges, que é bem progressista, ela vai para cima do Nicolas com tudo. Eis que o Nicolas se desesperou. O Nicolas deu entrevista, foi às redes sociais para falar que não, que tiraram de contexto a fala dele. Que ele estava fazendo uma fala técnica, analisando a Bíblia, que ele não estava ali falando nada contra homossexuais e que ele jamais seria uma pessoa homofóbica ou transfóbica ou coisa do tipo, né? Bateu o desespero.
Em resumo, bateu o desespero, porque além desse novo processo que ele está enfrentando, tem um processo lá de março, de quando ele foi no Dia Internacional da Mulher de peruca, se autodenominando Nicole, tem um processo lá de março por transfobia que está caminhando. E esse processo vai culminar na perda dos direitos políticos dele. Para piorar, tem um outro processo por transfobia quando ele expôs uma criança, uma menina que era trans e estava entrando ali no banheiro feminino. E aí, além dele expor ali menor de idade, ele também cometeu transfobia. E este processo está avançado, ele já é réu. E nesse processo o Ministério Público Federal pede a perda dos direitos políticos dele. Não dá ainda a cassação, porque foi antes do mandato dele. Mas ele perdendo os direitos políticos, você já sabe que em 2026 esta topeira não vai se reeleger, porque não vai nem poder concorrer. Só que o problemão que levou o Nicolas ao desespero foi que ele foi avisado: ô Nicolas, essa ação aqui, ó, a princípio agora não vai te dar um problema, mas essas outras aqui na PGR tem a tendência de que no ano que vem elas andem rapidamente. No final desse ano não, que você está com sorte que o Lula não indicou o novo PGR. Essa é a sua sorte, viu, Nicolas? Se não, já estava acelerando agora. Mas do ano que vem não passa, viu? Também tem aí uma coisa que talvez não seja tão sorte do Nicolas, que a nova PGR está querendo mostrar serviço para o Lula. Então ela está indo para cima desse tipo de crime. Então tem uma chance enorme de que aí nos próximos dias, talvez ainda nessa semana, ela já comece a dar encaminhamento a tudo. Ainda mais porque a vice-PGR, que é a Ana Borges, está indo para cima. Pois bem, é isso que o Nicolas, do alto do desespero, falou que não. Só que caiu na armadilha. Por quê? Porque o cara, eu não entendo isso. O cara fala e ele mesmo não lembra, né? Ele tava no podcast e quem recortou lá o podcast foi o Vinícius Betiol, que é historiador e tem conta lá bem famoso lá no Twitter. Ele fez uma armadilha, porque ele recortou um trecho da fala do Nicolas e jogou verde para colher maduro. E o Nicolas deu uma desculpa, dizendo que não. Aí depois ele pegou outro trecho que vai contra tudo que o Nicolas falou para se defender. Quer dizer, ferrou. A defesa do Nicolas foi pro espaço. Vou te mostrar aqui o outro trecho, que foi minutos depois daquele trecho. Ele não deve ter assistido de novo, ou não lembro o que falou por 3 horas, em que ele faz piada com a Duda Salabert, que é deputada federal transgênero. E aí a defesa dele era: olha, eu fiz uma fala técnica baseada na minha religião. A minha religião diz que quem é gay está sendo usado pelo diabo e não está fazendo a palavra de Deus. Então eu tenho liberdade religiosa no Brasil para falar isso. Não tem. Você não pode inventar qualquer coisa em religião e sair falando. Não tem nenhum lugar na Bíblia dizendo: olha, você ser LGBT, você está fazendo a vontade do diabo e você está se afastando de Deus. Em nenhum lugar falando assim, desta maneira, como o Nicolas Ferreira falou. Eu podia pegar aqui um trecho que, olha, está literalmente na mesma página, onde diz ali que um homem não pode se deitar com outro, que é o entendimento lá que eles levam para promover aí LGBTfobia, homofobia e tudo mais. Na mesma página está escrito que não pode fazer a barba. Eu posso chegar e falar: olha, você fez a barba, então você aí está pecando, tá, não sei o quê. Só que isso não dá voto, né? Isso não dá... Isso aí vai fazer com que a hipocrisia aí de todos os seguidores do Nicolas Ferreira, de todos esses fanáticos malditos aí, que só querem, na verdade, desgraçar a vida alheia, ficar controlando a vida alheia e impor a sua religião a todo mundo e os costumes da sua religião a todo mundo, vai fazer com que esses fanáticos aí tenham a hipocrisia exposta, né? Você chegar e falar: nossa, mas essa pessoa já cortou o cabelo, vai pro inferno diretamente. Você vai falar: pô, não, mas espera aí, gente. Tá escrito na Bíblia, mas não é para levar o pé da letra. Você fala: pô, agora não é. Não tô entendendo. Pois bem, eis que o Nicolas fez isso aqui, ó. Vou te mostrar. Olha, eu peço até desculpa por mostrar bandido falando, mas tem que expor, né? Vamos lá. Igual o General Heleno, né? General Heleno tava lá na CPMI, tava um trans falando que ele tinha cometido crimes, aí ele: não, é mentira. Isso você tá dizendo é mentira, eu tô querendo te ajudar, é mentira. E se você continuar dizendo isso, eu vou processar o senhor. E ela: é senhora. Aí eu falei: caramba, bicho. Então assim, aí, como que você explica pro General Heleno? Fala: não, general, é porque ela é translésbica e tal. Pô, o cara, tipo assim, o cara vai falar: meu irmão, eu tô aqui na discussão aqui. Então assim, mas
Ainda assim, para você ver, eles não querem saber. Se você não chama pelo nome, se você não deixa entrar no banheiro. Por exemplo, essa mesma pessoa foi num salão de beleza, lá em BH, para poder fazer a sobrancelha pequenininha dela, igual a minha, assim. Para poder fazer a sobrancelha dela, a mulher falou, olha, desculpa, eu não consigo fazer, é só questão feminina e tal. Ela foi processar a mulher, pô. Então, assim, pô, igual a General Electric. Nossa, que radical que é a Duda Salabert. A deputada quer ser chamada pelo nome. Olha, ela quer ter direito de entrar no banheiro. Que coisa! Nossa, que escândalo, né, Nicolas? Aí ele mostra que o general Heleno foi transfóbico, também vai responder por isso, e ele fala que tá ok, não, tá, tem que ser mesmo, e faz piada. Só que, peraí, Nicolas, você falou que você não era homofóbico nem transfóbico, que a sua fala era baseada puramente na religião, que era uma fala técnica, mas está fazendo piada com transfobia? Acho que a sua defesa foi pro espaço, né? Agora, não tem como falar que essa piada aí tá na Bíblia. Ó, tá na Bíblia que se uma transgênero, uma mulher, for no salão de beleza para fazer a sobrancelha e a mulher lá que faz a sobrancelha chega e fala, eu não atendo você porque eu não atendo homens, para uma mulher transgênera, fala isso, tá sendo transfóbica, aí você pode rir e fazer piada com isso. Tá isso na Bíblia também, tá? Essa parte técnica da religião evangélica, fazer piada. Fica difícil a defesa do Nicolas. Pois bem, espere, porque os processos estão avançando. Eu vou falar aqui, a opinião do Thiago. O Nicolas não termina o ano que vem. Esse ano sim, viu? Deu sorte. Não termina o ano que vem como deputado federal. Pior, capaz de estar enjaulado, porque a gente está falando aqui de crimes de homofobia, transfobia e tudo mais. Ok, esses crimes dão cadeia, mas a gente sabe que no Brasil não dá muito. Mas o Nicolas também está enfrentando outras acusações aí de golpe de Estado e tudo mais, que também vão avançar ao longo do ano que vem e no final desse ano. Então a situação dele vai piorar cada vez mais. Eis que agora o deputado que entrou contra ele vai anexar também esse vídeo no processo e falar, ó, parte aí de que ele estava usando a liberdade religiosa foi por espaço. Ele defende, a transfobia defende mesmo. Ó, o general Heleno chamou a deputada de senhor, ele fez piada, ainda fez piada com a voz dela. A deputada teve ali um serviço negado por ser transgênero, ele fez piada e ainda falou que não deveria processar, ela deveria aceitar calada, que não chamem ela pelo nome, que não chamem ela pelo pronome correto, chamem ela de ele, e ainda tem que aceitar calada que neguem serviço para ela, mesmo ela pagando ali, que neguem o serviço para ela por conta dela ser transgênero. E olha, a pessoa quer que chame pelo nome, quer ter direito de entrar em banheiro, não pode. É isso que o Nicolas tá pregando, viu? Saiba, quando você vê esses grupos terroristas, Talibã, Hamas, esses grupos aí que fazem essas coisas que são mais radicais, saiba, eles são os bolsonaristas desses países árabes. O fundo, assim, o que o bolsonarismo quer no fundo é que o Brasil vira uma Arábia Saudita, um Irã, um lugar em que mulher não vai poder estudar, em que mulher tem que ser subserviente ao homem, em que os conceitos bíblicos estão acima da lei. Mas não o que está escrito na Bíblia. Não, o que está escrito na Bíblia não interessa para eles. O que interessa é a interpretação que eles dão do que está escrito. E o que está escrito não interessa porque eles vão dar uma interpretação que não tem nada a ver com o que está escrito. Você pode ver ali que não está escrito que, olha, você está se afastando da vontade de Deus se você fizer isso, aquilo, não dá. Mas esse é o conceito deles, faz uma lavagem cerebral e, infelizmente, uma parte muito grande da população acaba caindo na lábia de gente como Nicolas Ferreira e outros bandidos aí. A boa notícia é que cada vez mais eles vão começar a pagar pelos seus crimes. O problema é um só. É que eles estão tentando ocupar todos os espaços. Esse pessoal radical aí, eles já começaram a ocupar os conselhos tutelares, e aí eles vão lá, sabe para quê? Para abafar casos de pedofilia, casos de estupro, casos de pastores estupradores de crianças e coisas do tipo. É por isso que as igrejas evangélicas estão entrando nos conselhos tutelares, tá? E não todas as igrejas evangélicas ligadas ao bolsonarismo, porque tem igreja evangélica que é muito boa, essas não estão ocupando todos os espaços, infelizmente, porque o fim bolsonarista é um fim político, eles querem ocupar todos os espaços possíveis para eles começarem ali a fazer a doutrina dele e a impor a doutrina deles a todo mundo. Então, você vê que o Nicolas Ferreira, ele diz aí, ó, você não pode se omitir. Então, não importa se a pessoa é da sua religião ou não. Se a pessoa é um gay, uma lésbica, uma trans, você tem que ir lá e falar que não pode ser. E tem que falar isso. Ele ainda propõe cura gay. Engraçado é que ele fala isso na semana em que a amiga dele tirou a própria vida.
Na mesma semana em que a amiga dele tira a própria vida, depois de ser torturada com a cura gay, ele vai lá e fala isso. Propondo ali que, não, é que você tem que falar, a amiga dele morreu, tá literalmente morta a amiga dele. E ele vai, você vê que todo aquele dramalhão que ele fez lá quando a menina tirou a própria vida, era tudo da boca pra fora. Ele queria mais que morresse mesmo, que pra eles é assim, vocês não estão fazendo a vontade de Deus, são cidadãos descartáveis, não podem exigir serem chamados pelo nome, não podem exigir que não te neguem serviços, e, nossa, vocês querem entrar no banheiro correto? Não pode. É isso que é pro Nicolas Ferreira. Aliás, olha, nem vou mostrar aqui, eu tava vendo um vídeo de uns influenciadores, influenciadores que foram perguntados por um outro influenciador numa festa, só gente rica, milionária, multimilionária, multifamosa, foram perguntados, olha, qual é o seu pronome? Pronome ele, dele, ela, dela. Que é exatamente pessoas transgêneras, você pergunta para Duda Salabert qual é o seu pronome, ela vai falar ela. Para se referir a mim, você diz ela. A Duda Salabert, ela. Só uma influenciadora respondeu certo. As outras e os outros não sabem nem o que é pronome, não sabem nem o que significa a palavra. Teve uma ex-BBB, perguntaram qual é o seu pronome? Ela falou Atlético Mineiro. Esses são os milionários brasileiros, as pessoas famosas que têm milhões de seguidores, cada um. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta contra toda essa corja maldita, viu? Falou!